Nossa, eu tô perdida até pra começar o vídeo, tá? Mas eu acho que o que eu tô tentando falar é, às vezes, eu me sinto muito perdida. Já teve fases da minha vida em que eu estive nesse momento que eu tô agora, em determinadas áreas da vida. Mas eu sempre volto pra algo que me ajuda genuinamente com isso. Porque eu acho que, tipo, não tem nada que realmente, profundamente me ajude, que é a meditação. Ela sempre fez parte da minha vida, desde que eu descobri que eu podia me acessar coisas dentro de mim. Acho que é uma ferramenta muito sinistra e muito perspicaz, assim, de autoconhecimento, muito certeira. A meditação, na verdade, ela sempre entrou nesses períodos da minha vida como um respiro, sabe? Como literalmente um ponto ali que eu consiga limpar um pouco a minha cabeça, porque a tendência, eu acredito que, de uma forma geral, é a gente querer buscar coisas, sabe? Tipo assim, externas mesmo, pra poder ajudar a gente a acessar o que a gente tem dentro, sabe? Que é difícil de explicar. Tipo, eu acho uma questão muito particular e muito específica. Filha, você quer aparecer? Odiando, ela odeia ficar no colo. Calma, ela vai ser. Assim, eu não tenho uma forma específica de meditar, sabe? Tipo assim, eu aprendi a meditar dessa forma, eu sigo esse tipo de meditação. Não. Normalmente eu preparo um ambiente, maioria das vezes eu coloco uma música. Eu procuro, se eu tenho um dia que eu tenho mais tempo, porque, enfim, a minha rotina, ela é muito... Tem dia que eu vou trabalhar fora, tem dia que é mais coisas de casa que eu tenho pra fazer. Mas tem dia que é, assim, eu prefiro meditar à tarde aqui, nesse momento, nesta casa que eu estou morando agora. É um período que eu acho mais silencioso, mas nem sempre é assim, né? Coloco um fonezinho, uma música, enfim. Sabe uma coisa, uma vibezinha, assim? Você prepara o ambiente e fica muito bom, fica tudo muito propício. E esse vídeo, na real, ele vai ser algo que eu quero compartilhar, esse processo de trazer essa meditação diariamente na minha vida. Eu quero fazer uma semana, assim, quero trazer uns relatos. O que eu sinto, porque eu acho que é uma coisa muito de dentro pra fora, assim. Muito bom. Todas as vezes em que eu tive esse período de me perder muito de mim, na meditação eu sempre encontrava algum caminho, sabe? Alguma resposta, uma luz, e nem que seja algo genuíno, assim, uma paz muito genuína, coisas do tipo. A Bonita está causando o caos. Recém-castrado, né, meu amor? Então, basicamente é isso, com várias interrupções. Eu decidi me desafiar e trazer esse processo pra cá também, porque pode ser algo que pode ajudar alguém. E não é pra ser uma coisa perfeita, tá, gente? Como eu falo pra vocês, eu faço a minha meditação de uma forma que eu sei que eu consigo silenciar minha mente ou concentrar especificamente em alguma parte do meu corpo, enfim. Mas é algo que eu vou trazendo um pouco desses insights e talvez um pouco de como eu faço dessa técnica. Ou é uma adaptação minha, não sei. Mas é a forma como eu consegui ao longo do tempo, assim, e obviamente que retornar isso não vai ser uma coisa assim como se fosse na época em que eu fazia constantemente. É isso, é sobre se observar, sentir mesmo e aprender ao longo do caminho, que a gente vai estar sempre aprendendo, não é mesmo? Não acho também que vai ser muito confortável, mas é isso, essa é a ideia mesmo de trazer como que vai ser esse processo. Vou começar hoje, vamos lá. Olha, eu acho que eu já esperava que seria um pouco fiasco essa primeira vez. Eu fiquei pensando muito, inclusive no que eu ia falar, nas coisas que eu ainda tenho pra fazer, o que é muito louco. Essa parte de preparar o ambiente, deixar as coisas mais calmas, né? Eu propiciar isso, como acender um incenso. A música, pra mim, ela é realmente primordial. Eu não coloquei o fone de ouvido dessa vez, mas a próxima vez eu vou colocar. Eu acho que isso faz muita diferença. Por mais que seja um horário mais calmo aqui, porque eu moro de frente pra rua, né, passa carro. Mas no meio da tarde não passa tanto carro, ônibus assim, mas acaba tendo um barulho. A minha gata fica arranhando a porta às vezes porque ela quer entrar. Então isso são coisas que me distraem com mais facilidade, principalmente nesse
início, né? Então, acho que colocar a música no fone de ouvido vai fazer muita diferença. Eu vou fazer isso das próximas vezes. Mas foi isso, assim, eu senti um pouco de lapso, assim, de que eu coloco muito na minha cabeça essa ideia de nada importar. Assim, é o meu momento e absolutamente nada importa. Então, todo pensamento que vem na minha cabeça, eu consigo observar ele, aquilo ali, ele já dissipa, sabe? Ele não vai pra frente. Então, eu tenho esses lapsos, assim, de não pensar em nada. Mas é, assim, indiscutível que eu tô 100% mais relaxada, que vale muito a pena. Só pra isso. Acho que você tem que encontrar a sua forma, a forma mais confortável e a forma que você consegue atingir esse processo, assim, esse objetivo de acalmar a sua mente, observar a sua mente e relaxar. E eu acho que as respostas internas, elas vêm no silêncio mesmo. E esse silêncio é um silêncio interior. Eu já usei outras técnicas também, como por exemplo, no meio de muito barulho, tentar ouvir um passarinho. De vez em quando eu faço isso, às vezes eu tô no meio de um centro de uma cidade, e aí eu me esforço pra poder, aí você meio que busca, então é como se você concentrasse ali, enfim. Mas dessa forma, eu acho que é um jeito muito relaxante também. Mas é isso, foi só o primeiro dia. Vamos ver como vai ser amanhã. Segundo dia do desafio de meditação de 20 minutos por dia, e hoje eu posso dizer que foi um dia muito mais interessante e bem menos caótico do que ontem, porque enfim, ontem eu acho que eu tive muita interrupção e hoje o meu fone tá ali, mas eu meditei com o meu fone, então assim, eu entrei numa bolha e isso ajuda consideravelmente, indiscutível. E hoje eu decidi meditar aqui no quarto, separei um horário mais tranquilo também, ainda tem coisas a fazer, porque enfim, eu tenho bastante coisa pra fazer todos os dias. Então, assim, já é uma rotina atípica, digamos assim, não é nada linear. E isso atrapalha um pouco. Mas o que eu percebi, assim, nesse segundo dia, né, meditando, o quanto eu tô muito imediatista, assim. Como eu consegui ficar mais, assim, concentrada, digamos assim, eu consegui perceber, porque eu acho que a meditação nesse caso, assim, é bem isso, assim, a gente perceber os pensamentos, né, observar, pelo menos pra mim. E eu pude perceber a quantidade de pensamento. É assombroso, é extremamente perturbador. E eu atribuo isso muito também a descuido meu, sabe? A hábitos, assim, que eu tenho cultivado, que eu sei que são muito nocivos, assim, eu tenho momentos, períodos do meu dia, por exemplo, pós-almoço, que é o momento que eu tenho mais livre por um tempo, eu fico consumindo uma quantidade muito grande de conteúdo, que por mais que são conteúdos bons, filtro muito, sempre filtrei muito do que eu consumo na internet, enfim, porque eu sei o impacto que isso tem, mas é uma quantidade muito grande de conteúdos e assuntos que eu gosto. Então, assim, é um momento que, sei lá, eu sinto que essa necessidade da calma, do pensamento mesmo, dessa coisa interna mesmo, de começar de dentro real. E aí é muito gostoso a sensação de estar num lugar em que você consegue observar esses pensamentos, e no momento que você observa é basicamente como se você estivesse tirando a força dele, e eu acho isso incrível, porque é um lugar que eu sinto que eu acesso em mim extremamente seguro, extremamente pacífico, e é uma calma muito absurda. No final da meditação é uma calma muito maravilhosa. E assim, para finalizar esse segundo dia, acho que essas foram as maiores percepções que eu consigo me lembrar agora, mas o que eu busco fazer é não ficar brigando com eles. É tipo uma analogia que uma vez me falaram de observar os carros, que é como você estivesse observando seus pensamentos. Você está observando os carros nessa avenida, e em vez de você entrar em um dos carros, né, que são seus pensamentos, você só observa eles. Então é essa atenção mesmo que eu cultivo e que me leva em estados relaxantes. Mas é isso. E o que eu observei também, que eu pude observar justamente que eu comecei falando dessa questão imediatista, do consumo. Eu acho que a gente se aproxima muito da nossa intuição também. Então eu sinto essa questão de me monitorar, me observar mais nessa questão da internet, por mais que é algo que eu trabalho hoje também.
não necessariamente eu preciso ser uma pessoa que consuma tanto, porque eu vejo tanto que isso tem me atrapalhado, principalmente a quantidade, assim, é sobrecarregante, é extremamente sobrecarregante. Ao longo desse vídeo vocês vão conseguir ver um pouco de reflexão que eu vou trazer sobre o que esse hábito, voltar a ter esse hábito tem me ajudado também, os benefícios também nas minhas atitudes, na clareza do buscar melhorar aquilo, né? Ou mudar, ou transformar determinadas situações. E outro detalhe também é que hoje eu fiz uma leitura curta antes de começar a meditação, o que me ajudou também a dar uma acalmada antes. E como eu falei, gente, às vezes isso não é possível, tem dias que não é possível, mas a gente tem que tentar fazer da forma que dá, com o que a gente tem, que vai ser o melhor que a gente vai conseguir fazer. E tá tudo certo, com certeza já vai ajudar demais. Mas é isso. Eu achei que hoje foi um dia que eu estive muito mais inspirada, acho que muito mais sensível também, vem um eclipse aí, né? Não podia ter escolhido uma semana melhor para poder fazer esse desafio. Eu senti que eu tive mais períodos longos, assim, de realmente esse estado meditativo, assim, que eu venho falando com vocês, né? De não, sei lá, é estranho falar de não pensar em nada, mas literalmente de conseguir concentrar no nada. Não sei o que dizer, mas eu acho que foi muito isso hoje. E aconteceu uma coisa muito diferente, que eu me senti, tipo assim, tomada por um sentimento muito grande, muito forte de gratidão. Tudo que eu tenho, que eu já vivi, o que eu sou, o que eu ainda vou vir a experienciar, assim, tipo, evoluir e tal. Que eu me emocionei. Eu não lembro de já ter me emocionado enquanto eu meditava, mas eu só permiti, assim. Foi muito bom, uma sensação muito, assim, que não cabe em palavras, é difícil de expressar em palavras, assim, é difícil de achar nomenclatura para traduzir esse tipo de sentimento. Mas foi, assim, brevemente explicando, foi isso que eu senti. E teve um momento também que eu senti, assim, que me vieram palavras também muito fortes, assim, de afirmação, sabe? E eu achei muito interessante, eu acho que já aconteceu antes também. Acho que é muito por essa energia boa, assim, esse sentimento gostoso. E aí, não sei, eu me concentrei muito nessas palavras, não ficava pensando muito. Então acho que foi, sei lá, uma forma de meditar também, nesse momento, assim. Porque existem outras formas de meditar, além da prática de meditar, né? Outras formas de meditar, além de meditar. Isso ocorre muito com os hobbies, por exemplo. Eu sinto muito isso nos hobbies, assim, que eu consigo ter esse momento, assim, igual como se eu tô praticando uma meditação. São lapsos ali em que eu tô literalmente só vivendo aquele com total presença e tal. Isso rola muito pra mim na pintura, que eu falo muito pintar no modo foda-se. Tipo assim, não tem que ter um jeito ou uma forma, eu simplesmente faço e é aquilo ali. Pra não fugir muito e pra fechar, eu senti que ainda tem algo que me pegou um pouco, que foi essa questão de eu pensar no que eu vou falar depois, como eu tô gravando, né? É como se eu tivesse um bloquinho de notas, assim. Tem uma parte do meu cérebro quando eu tô nesse momento. E aí eu tive uma sensação muito legal, uma percepção. É como se eu, tipo, legal, vou falar isso, sabe? Então eu acho que isso me atrapalha um pouco ainda. Mas eu sinto que tá indo muito bem, sabe? Faz parte do processo também. E também porque eu tô relatando, então, querendo ou não. Mas é isso. Amanhã eu conto pra vocês como vai ser, mas eu fiquei muito feliz, assim, com essa prática de hoje. Eu acho que é isso. Tem dias que é muito bom, tem dias que é muito confuso, muito caótico. Mas o importante é essa constância, né? Por isso que eu tive que fazer esse desafio aqui. Se você estiver fazendo também junto comigo, já vai me contando nos comentários como que tá sendo pra você, porque eu quero muito entender e saber como que... E trocar, sabe? E a gente não tá falando aqui com pessoas experts, como, tudo bem se você for também, inclusive traga seu conhecimento, mas, sabe, de técnicas e afins, a gente está falando de pessoas que estão fazendo o que podem, como podem, no tempo que conseguem, e o que vocês estão recebendo de benefício disso, quais as percepções que vocês estão tendo, sabe? Do jeito que vocês estão fazendo, dicas. E é isso, vamos trocar. E até amanhã.
Gente, hoje, como eu tenho compromissos, eu acho que eu fiquei um pouco mais agitada. Então, senti um pouco menos de concentração, mas como eu falei pra vocês, eu acho que assim, a parte do relaxamento, ela é independente. Não tem como. Pelo menos assim, da forma como eu faço. Principalmente, acho que a música influencia muito isso. Então, é muito bom. Eu acho que como eu tô um pouco atrasada, isso atrapalhou um pouco o processo. Com certeza, consideravelmente. Por isso que eu acho que eu não senti tanta concentração ali, tanto essa parte que eu falo com vocês de não pensar mesmo, assim, sabe? Só de realmente concentrar ali, né, na presença, na música, enfim. Mas foi muito bom. Eu acho que das vezes que eu for meditar, assim, que eu não estiver relatando aqui, né? Porque aqui a gente tá fazendo um desafio. Eu vou procurar fazer, se eu tiver algum compromisso, depois, sabe? Se eu não for chegar muito tarde, alguma coisa assim, fazer depois. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu quero fazer, é fazer a meditação quando eu acordo, acordar mais cedo pra fazer, e antes de dormir. Sabe? Antes de dormir, talvez um tempinho mais curto, sem muita pretensão de, tipo, vou fazer 20 minutos e tal. Acho que o 20 minutos eu quero levar pra realmente fazer todos os dias, porque eu acho que é um tempo mínimo ali em que eu consigo, se eu estiver mais agitada, se eu estiver com mais dificuldade dessa concentração, dessa presença, é um período que eu consigo acalmando e treinando ali a minha mente, sabe? Mas pode ser que eu faça mais. Mas eu falo assim, de fazer assim umas 2 vezes no dia antes de dormir, porque a gente relaxa muito. Descarregar um pouco, desligar um pouco do que aconteceu durante o seu dia, eu acho que é muito saudável. Então, eu quero fazer dessa forma também. Mas é isso. Hoje foi tranquilo, mas foi o máximo que eu consegui entregar. Vamos ver como vai ser amanhã. Hoje o pós-treino foi whey e meditação. Que combinação chocante. Deu muito certo. Mas a percepção que eu mais tive da prática de hoje, que foi com companhia, deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui. Hoje ela tá carente, né, filha? Acho que a percepção que eu mais tive hoje foi física, com certeza. Eu acho que também porque eu fiz um treino bem pesado hoje, foi treino de quadríceps e tal, e eu fiz um cardio antes e depois. Enfim, então eu tava bem endorfinada. E eu senti muita percepção física. Obviamente, assim, a sensação de relaxamento, como eu sempre falo aqui. Mas muito, assim, não sei, uma sensação física meio difícil de descrever, assim. Senti o meu corpo muito forte, uma energia vital muito forte, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito sensível. Então, quando a gente tá nesse estado meditativo, ele é mais perceptível, eu diria. Então, acho que foi bem isso. E também tá no horário do almoço, tá um silêncio. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem os passarinhos. Vou ficar calada. Tipo, muitos passarinhos. Sabe? Essa luzinha que eu fechei a janela, então ficou uma luz mais direta de sol. E a Bonita tava aqui do meu lado, então ela tava ronronando, depois ela ficou roncando. Não, foi muito gostoso, né, filha? Mas eu acho que a percepção que eu diria pra vocês que eu tô achando mais incrível, porque eu tô me observando muito, né, esses dias, porque faz parte desse experimento e de tudo que eu quero relatar aqui pra vocês, então eu tenho me observado muito. A gente já tá aí há 5 dias, né, diretos fazendo essa meditação de 20 minutos. Foi o meu comportamento. É muito... Eu não sei se é porque eu tô mais me observando, mas eu achei muito explícito, muito notório, assim, muito... na cara. Ontem aconteceu uma situação que eu acho que me deixaria um pouco mais ansiosa, mais nervosa, aquela coisa mais por dentro, sabe? Não ia despertar em mim nenhuma reatividade, mas com toda certeza a minha emoção iria sobressair ele de alguma forma. E nada demais, sabe? Aconteceu, mas como eu tô me observando. Então foi um ponto em que eu percebi que eu agi com uma certa calma, que eu tenho estado menos ansiosa. Como que não fica também, né? Até na minha alimentação, assim, eu tenho comido menos. Óbvio que eu já tô nesse processo, já tem um tempo, né, de reeducar a minha alimentação. Acho que tudo vem junto quando você tá trabalhando no autoconhecimento, sabe? E principalmente sobre essa questão de transtorno alimentar, que é algo que eu sempre, de certa forma, assim, sempre teve muito presente na minha vida. Hoje eu tenho um olhar mais esclarecido porque eu sempre tratei isso. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto, sempre não, né? Recentemente. Abriu ali o olhar para aquilo ali, eu comecei a descobrir o que era. E eu acho que quando a gente descobre, percebe, isso ajuda a gente a transformar.
mas eu não vou aprofundar o assunto, porque se vocês quiserem que eu fale sobre isso, sobre como que eu uso o autoconhecimento mesmo, fora outros tratamentos que me ajudaram nisso desde que eu entendi e percebi o que que era, comenta aqui que eu faço um vídeo só sobre isso, que eu acho que é um assunto que ele tende a ser mais extenso. Mas enfim, eu acho que é isso por hoje. Eu acho que essas percepções me deixaram muito felizes porque é muito bom, assim. É muito bom sentir verdadeiramente mais tranquilo, ou menos ansioso. E principalmente eu acho que essa parte, assim, até de autoestima, sabe? De, sei lá, questões internas mesmo. O como a meditação realmente auxilia de uma forma muito bizarra e certeira sobre todas as áreas, sabe? Porque é literalmente essa sensação de que cada vez mais eu me aproximo de mim, sabe? De quem eu realmente sou, da minha essência, do meu lado espiritual, do meu espírito, da minha consciência principalmente. E eu acho que isso organiza, nossa, tudo, literalmente tudo. Mas é isso, já falei horrores hoje, ontem eu falei menos também porque eu tava atrasada. Agora eu vou almoçar e eu encontro com vocês amanhã pro nosso 6º dia. Beijo! Aqui estou mais um dia. Ó, pegou a ref. Tô tomando um chazinho de camomila. Aceita. Hoje eu resolvi meditar à noite e arrastei o meu marido comigo. Enfim, a gente tava tendo uma conversa e tal, assim, mais tranquilo. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que meditar. Vamos? Aí ele super animou e acabei colocando musiquinha calminha no quarto e tal. E a gente meditou juntos e foi extremamente tranquilo, muito bom. Acho que meditar à noite também tem seu lugar. Eu até tinha falado com vocês de testar meditar antes de dormir. Tinha feito antes de ontem também, tipo assim, uma meditação breve, assim, como se fosse uma oração e aí você medita, sabe? Mas nessa vibe de colocar um sonzinho, uma musiquinha ali, que, assim, me ajuda demais a ficar, sabe? A manter a vibe. Então é notório que é muito bom, assim, literalmente desligar pra poder dormir. Eu senti que eu acordei muito melhor, indiscutível. E assim, gente, eu tô muito satisfeita de estar fazendo esse desafio, relatando aqui, me observando durante essa semana. Porque, assim, grandes avanços. Eu tô me sentindo muito menos ansiosa, eu tenho comido muito bem. Tipo, muito bem mesmo. Eu já venho vivenciando esse processo de me alimentar melhor, mas essa semana eu acho que eu consegui atingir alguns pontos que eu tava buscando, assim, sabe? E eu sinto que esses dias meditando, nossa, meu Deus, ajudaram demais a acelerar esse processo, ou pelo menos me deixar alinhada com eles, né? Com esses planos, esses meus objetivos. Eu tenho me sentido com mais foco, diminuir também um pouco o tempo de tela. Ainda não tô satisfeita, mas eu tô um pouco mais consciente e assim, eu não tenho tanto tempo de tela assim, graças a Deus. Eu já passei dessa fase, mas eu ainda sinto que tem coisa que, tipo, não tem necessidade, ainda tenho algumas mudanças para fazer relacionada a isso, mas eu tô muito satisfeita no geral, tô muito feliz. Foi um dia que eu recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz da minha melhor amiga. E ai, sabe, uma vibe muito gostosa o dia de hoje. Essa semana tem sido muito boa. Mas não é porque eu decidi meditar que a semana tá boa, porque depois vocês vão achar que isso resolve a vida externa. Não é bem assim, não. Eu acho que é muito mais de dentro pra fora, sabe? Claro que muitas coisas se alinham. Eu acho que a gente, na verdade, fica, como eu falei, em relação à intuição, mais sensível, né? E aí a gente consegue fazer escolhas mais coerentes, assim, né? Mais
direcionadas àquilo que é pra ser nosso, sabe? A gente não tateando assim no escuro, digamos assim. Mas, inclusive, eu gravei esse desafio, comecei a gravar ele há umas semanas atrás e eu não consegui concluir, porque foi um caos atrás do outro. Mas é isso, gente. Acabei não falando muito das percepções da meditação de hoje, mas eu acho que eu só fiquei muito nessa sensação de relaxamento mesmo. E como eu meditei dessa vez deitada, eu senti um relaxamento nas minhas pernas também, assim, bizarro, muito bom. E é isso, eu me sinto muito bem para dormir, inclusive eu tô com um soninho que eu não estava, mas eu vou terminar essa xícara de chá de camomila e vou dormir. Acho que eu vou ler umas páginas do meu livro, que nem vou aguentar tanto, mas é sobre. E é isso. Amanhã eu apareço uma melhor aparência também aqui pra vocês, né? Porque eu inclusive tô de pijama. Mas é isso, até amanhã. Hoje foi necessário um cafezinho a mais. Enfim, mais um dia. Hoje eu decidi meditar de tarde, que foi o momento em que eu consegui um tempinho mais livre. E assim, eu vou confessar pra vocês uma coisa, eu tô bem cansada, porque ontem, que eu achei que eu ia dormir maravilhosamente bem, então, teve um pequeno contratempo. Na verdade, foram vários. Um foi um gato gritando na rua, daí eu já fiquei preocupada. Outro foi por conta do calor, outro era por conta do mosquito, enfim. E eu tive que acordar mais cedo hoje que o normal. Então, daí eu já emendei, porque o dia rende muito mais quanto mais cedo a gente acorda, né? Daí eu já emendei várias coisas. Aí deu no final da, tipo, no meio da tarde agora, que eu almocei mais cedo também. Mas me deu um sono absoluto. Que eu falei assim, meu Deus. Parei, eu não tava nem conseguindo concentrar, que eu tava fazendo um roteiro de uma produção que vai rolar esse final de semana que eu vou participar. E eu já tava, tipo assim, quase dormindo na frente do computador. Mas enfim, aí eu falei o seguinte, meia horinha de cochilinho, vamos. E aí eu meditei depois, pós-cochilo, que eu tava muito tranquila. Eu senti que hoje foi um dia, como eu estou me observando mais, né, durante esse processo em que eu tô relatando as coisas pra vocês, como tá sendo e tal. Eu senti que hoje foi um dia que eu tava muito mais pessimista, porque, enfim, eu acabei vendo uma sequência de notícias ruins scrollando no celular por momentos, assim, que não tinha tanta necessidade. Eu acho que é isso que eu quero também melhorar. Talvez eu faça um desafio, que pode ser interessante. O que vocês acham? Mas, enfim. E aí eu senti que eu tava um pouco mais assim, consequentemente, um pouco mais ansiosa que os outros dias, sabe? Muito por conta disso. Acho que não muita ansiedade, mas um pouco de pessimismo, assim. E como eu estou me observando mais também, né? Eu achei isso impressionante. Pode ser também óbvio que é algo que eu já estou forçando muito pros relatos, de ficar me observando, né? E, enfim. E é muito interessante, porque esse tipo de coisa que eu percebi hoje é o tipo de coisa que passaria batido, tipo assim, totalmente. Eu acho que é uma coisa que tá dando muito bom, fazendo muito sentido, muito pelo fato de relatar. E aí, beleza. Agora vamos para a parte da prática em si. Meditei hoje com meus gatos. Eles estavam ao meu redor, foi muito bom. Mas foi muito tranquilo. Eu senti um pouco mais, assim, mínimo, né? Mas um pouco de avanço nessa parte de conseguir me concentrar mais. E perceber algumas coisas que, igual eu falei com vocês, acho que muito por conta de eu estar relatando, gravando esse vídeo, eu fico muito naquele bloco de notas, me observando muito. Então, na parte da meditação, eu sinto que isso tá pegando, mas eu acho que é mais por conta disso. Mas essa parte de me concentrar mais, igual eu falei, tipo, eu acabei de cochilar e tal, você ainda tá um pouco meio sonolento, mas eu não senti sono, não foi aquela coisa de, tipo, tô meditando aqui, vou dormir, sabe? Não, é uma concentração mesmo, tipo, de se concentrar literalmente nesse momento presente, né? Então eu senti muito isso, coloquei uma música muito tranquilinha, assim, muito boa, muitos passarinhos também. E eu acho que a música me acompanha literalmente em tudo. Agora eu posso falar isso. Porque eu sempre coloco, gente, música. Gosto muito. Gosto também de não escutar, tipo assim, não necessariamente o tempo todo tá ouvindo música, mas essa parte da música me ajuda muito a concentrar e principalmente se tiver num dia muito barulhento e tal. Mas enfim, foi isso. Eu acho que nada de muito diferente, a não ser as grandes observações que eu tenho feito, assim, fora tudo que eu já falei. Mas amanhã, como vai ser o último dia, eu vou trazer mais conclusões e a gente finaliza esse vídeo. Eu converso um pouco mais sobre. E aí a gente vê o que vai acontecer.
Enquanto isso, vou terminar meu café, eu acho que vou tomar outro. Porque o que eu tenho que finalizar hoje me dá um pouco de sono, normalmente. Mas é isso, até amanhã. A gente tá muito viciado em fugir do presente. Mas calma que eu vou dar contextos aqui, porque hoje é o nosso último dia desse experimento maravilhoso, life-changing, e eu quero, obviamente, passar as minhas percepções, como todos os dias, mas eu quero trazer uma conclusão. E muito do que foi a minha intenção, apesar de eu ter diluído um pouco as minhas intenções enquanto eu passava para vocês as percepções, eu quero conversar, sabe? Fechar esse vídeo da melhor maneira. Primeiramente, eu quero agradecer você que tá aqui comigo até agora. E principalmente se você tiver participado desses dias. Eu quero saber como que foi pra vocês também, pra gente, sei lá, trocar mesmo. E eu entender como que tem sido esse processo do outro lado também. Resumindo um pouco de tudo que aconteceu esses dias, não como um fechamento, eu vou parar de meditar, muito pelo contrário, esse experimento foi um pontapé inicial para eu realmente voltar a ter constância desses hábitos, já que é um dos hábitos que eu sinto mais conectada comigo, já que eu estava me sentindo muito perdida, então assim, é algo que literalmente eu sei que faz parte do nosso processo, assim, de se conhecer, mas se a gente não dá, assim, não tem constância também no nosso cuidado mental, né, fora o físico e tudo, ele vai se perdendo ao longo das vivências. Eu acho que isso é um processo natural. Então foi muito desse reencontro que eu tava sentindo, e eu tive muitas percepções, assim, ao longo desses dias, que eu já imaginava que eu poderia ter, mas outras eu não tinha nem ideia. Então, quando a gente realmente para poder fazer essas pequenas pausas, é que a gente vai percebendo o tanto que a gente tem se distanciado da gente, assim, sabe? Questões assim, como por exemplo, eu não tinha essa percepção de que eu fugia muito para as telas. E como eu comecei falando que eu acho que a gente tá viciado em fugir do momento presente, porque era exatamente o que, enfim, essa minha busca na internet, no celular, fazendo coisas interessantes, tá? Principalmente consumindo conteúdos muito bons. Mas não quer dizer que não seja um amontoado de informação na nossa cabeça. Aí eu não sei se esses latidos vão sair, mas eu não quero parar de gravar para eu não perder minha linha de raciocínio, porque apesar de eu ter tentado fazer um roteiro, eu queria realmente, óbvio que eu fiz uns tópicos, né, que eu queria pontuar para vocês, mas eu queria falar aqui do meu coração e trazer um pouco de percepção mais íntima, sabe, para vocês mesmos, já que se trata de algo muito íntimo também, né? Então eu senti que esses dias de meditação, eles me deram um retorno muito positivo. Assim, foi a semana em que eu mais me alimentei bem. Foi a semana em que eu tive essas percepções de fuga pra ir pra tela, pra consumir conteúdo, pra ficar consumindo conteúdo enquanto eu tô fazendo coisas, sabe? Que é tipo assim, uma parada muito bizarra, que eu já sabia que eu fazia, mas sabe quando você não para pra analisar a atitude, tá ligado? O quanto isso pode ser prejudicial? Porque é umas coisas pequenas, muito normalizado, que a gente acha que, tipo assim, vai ser inofensivo e na verdade tem grande impacto na nossa vida, no nosso subconsciente, no nosso trabalho como criativo, sabe? Trabalhar com criatividade, enfim, criação de conteúdo também. Principalmente, eu acho que a gente dosar o consumo, porque ele é necessário, mas ter essa consciência ali é muito importante. Então isso me trouxe, sabe, a visão de que eu tô com total, entre aspas, controle, sabe, ou não sei se controle é a palavra, mas me trouxe essa percepção de que eu não tava analisando esse lado e quanto isso poderia estar me atrapalhando. A calma, eu acho que eu consegui, na verdade, me alimentar bem. Eu tenho a sensação de que eu consegui me alimentar muito melhor, consegui restringir um pouco mais, seguir mais a risca um plano alimentar, do que os outros dias que eu já venho progredindo, mas bem gradualmente, porque eu fiquei muito mais tranquila, assim, a ansiedade, ela foi mais branda. Não vou falar com vocês que não existiu, ou que também eu não tive questões, tanto que ao longo dos dias eu compartilhei um pouco dessas percepções, assim, né? Tipo, não quer dizer que é porque você começou a meditar, voltou a meditar, vai trazer essa prática para sua vida, que as coisas externas vão mudar, assim, da água pro vinho. Na maioria das vezes continua a mesma coisa. Eu acho que com a constância, claro, eu acredito muito que a gente atrai muito o que a gente tá vibrando, né? Eu acho que as coisas ficam mais harmônicas, assim,
até certo ponto, depende de muitas questões ali, mas eu acho que a gente atrai muitas coisas que vão estar alinhadas com a nossa energia que a gente está cuidando. Mas no caso que eu tô falando agora, no meu momento atual, não quer dizer que tudo vai mudar de repente, assim, sabe? Mas a minha postura diante de todas essas situações que acontecem, imprevistos, etc., problemas que a gente já tá lidando, né? Cada um tem, eles não mudam, assim, mas como você recebe aquilo, sabe? Muda muito, muda muito. Em pouco tempo desse retorno, mas com constância, né? Que é algo que não é porque eu tô gravando esse desafio que eu vou parar, muito pelo contrário. A gente percebe, a gente sente e é muito real. Fora assim, gente, a sensação viva de você conseguir viver um silêncio ali, um momento de silêncio, minutinhos de silêncio. Incrível. Eu não tenho outra palavra para dizer. É emocionante e é acho que é um movimento espiritual ali. Eu não sei muito explicar nesse momento. Eu sei sentir, entendeu? É incrível. É só incrível. E obviamente que eu coloco as musiquinhas e tal. Eu pretendo meditar outras vezes sem música também. É só porque foi um processo para me ajudar a retornar. E de alguma forma eu consegui manter uma constância ali, sabe? Que procrastinar, que era uma coisa que eu já ia logo falar para vocês que melhorou. Assim, absurdamente, parei muito de procrastinar, mas procrastinar, meditar sempre tem sido, há um tempinho, né, que eu tenho pensado em voltar, uma questão aí, né, então tornar esse processo o mais empolgante possível, sabe, eu sei que a gente não tem que depender muito da motivação, mas foi o que me fez dar continuidade também de uma forma que eu conseguia me conectar mais, enfim, o que eu tô querendo dizer, não preocupe, é óbvio que se você vai fazer, se você vai começar, se você tem feito junto comigo, estudar um pouco sobre, ler e tal, é muito bom. Aprende mais ainda, porque o legal assim da vida, dessa aventura, é a gente estar sempre aprendendo. Mas também é um processo que ele vai ser particular, ele é seu. Se você achar que você pode adaptar de uma forma para que você continue, sabe? E não pare, essa é a ideia. É por isso que eu coloco a música, assim, sabe? Essas musiquinhas me ajudam muito, mas eu pretendo fazer com mais silêncio também. E eu tenho mudado muito, porque eu tenho ficado mais incomodada com a questão do celular e tal, então eu tenho mudado aos poucos, assim, questão de celular na mesa, acordar e já pegar o celular. Fiz experimentos em um dia, teve um dia específico em que eu não peguei o celular quando eu acordei, eu só fui mexer no celular, tipo assim, bem depois, então tenho postado bem menos também, porque, enfim, entendo que é o processo. Bem menos assim, né, que normalmente eu posto. E eu tenho tido esse momento mais introspectivo também, no geral, para poder sentir esse processo, vivenciar com calma, sabe? Sem culpa ai, nossa, como eu desconectei de mim. Não, gente, processos da vida, normal, sabe? Acontece. Não tratei nenhum desses movimentos com esse peso de culpa de, tipo, como talvez eu poderia fazer um tempo atrás. Nossa, me comparar muito com o antigo eu, sabe? Essa clareza de quando a gente silencia por, enfim, períodos curtos, surgem muitas coisas simples e profundas ao mesmo tempo. E você consegue observar mais também a simplicidade do cotidiano, como se a gente ficasse mais sensível mesmo para essas percepções. E isso faz a mente desacelerar, acho que significativamente, assim. Conforme você vai tendo mais constância. Eu realmente tive mais presença, mais serenidade, mais calma para tomar decisões e aquela sensação de progresso que não precisa ser algo urgente, mas que está em movimento. Então, assim, esse experimento ele não resolveu tudo, óbvio, quem dera, mas me deu o ponto de partida que eu estava procurando e que eu precisava. Vou continuar meditando. E se você se sente um pouco perdido, eu convido você a fazer essa pausa. Pode ser muito menos do que 20 minutos por dia, assim. Eu quis fazer um pouco mais longo para iniciar, mas sei lá, 5 minutos por dia. Algo rápido mesmo, que não faça quase diferença no seu dia. Mas é aquelas coisinhas pequenas que a gente acha que não vai fazer muita diferença, mas faz. Principalmente a longo prazo. Tipo uma academia, assim, sabe? Quando você quer construir o seu corpo ali, você vai lapidando, é difícil. Só que a academia é um tempo maior, né? Então, tem menos desculpa ainda. Esse vício de não
tá no presente, aí a meditação me mostrou como que essa fuga me impede de me conhecer. E isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Mas é isso, amigos. Gostaram desse experimento? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de curtir também, porque dá entrega para mais pessoas que estão precisando desse conteúdo. Encaminha também para quem vocês acreditam que vai fazer uma diferença, sabe? E agora eu vou continuar ele do lado de cá. Espero que você que começou comigo ou tá pensando em começar agora, continue também. E vou implementando no meu tempo e como eu conseguir essa parte que eu falei com vocês do celular, enfim, depois a gente vai conversar bastante sobre leitura também, porque esse processo eu acabei entrando numa leitura muito interessante também sobre, que vai me ajudar mais ainda. Mas é isso. Até o próximo vídeo e um beijo.